O vídeo hoje é sobre balanço de branco ou white balance, né, na versão aí para quem gosta de inglês. E o motivo da gente estar gravando esse vídeo é que algumas pessoas pediram aqui para a gente estar falando um pouquinho mais sobre isso. Especificamente aqui @melodysol 100 disse assim, ó, faz um vídeo sobre white balance, seria muito bom, sucesso amigo. E o Alan Santos Pires também, 9384, diz assim, o balanço de branco tanto faz para foto, para vídeo, né? Como é que é isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E já tirando a dúvida aqui do Alan aqui, é o seguinte, tanto para foto quanto para vídeo, o balanço de branco ele vai ter o mesmo sentido, tá? A questão é que quando a gente fala de foto, você vai ter alguns recursos a mais de edição. E isso se você tirar fotos em RAW, tá? Que é uma opção que a maioria das câmeras tem aí com mais informações. E é como se a câmera te entregasse um arquivo em aberto sem muita edição, justamente para você editar na pós. E aí você consegue ter mais recursos, né, sobre levar esse balanço de branco para a esquerda ou para a direita, para mexer isso aí na edição de uma forma melhor, sem danificar muito a sua imagem. Se você tira fotos em JPEG, é como se você já estivesse fechando o arquivo da sua foto e isso não vai te dar muito mais recurso de edição. É claro que tirando fotos em RAW, você tem um arquivo muito mais pesado, mas tem uma edição muito menos destrutiva, digamos assim. Você vai ter muito mais margens, muito mais recursos para editar depois. Faz o teste, né? Tira uma foto em JPEG, tira a mesma foto em RAW e depois você edita. Você vai ver que você consegue ter muito mais recursos, não só de balanço de branco, como também sobre as altas luzes, sobre as baixas luzes. Você vai ter um alcance dinâmico muito melhor tirando fotos em RAW. Agora em vídeo isso se torna um pouquinho mais complicado, porque o vídeo é como se fosse várias imagens ao mesmo tempo em JPEG. Então se você filma em 30 frames por segundo, é como se você tivesse 30 fotos em JPEG, dependendo, claro, da sua câmera. Se você estiver filmando com uma Canon, uma Sony e tal, vai ser desse jeito, a não ser que tenha vídeos em RAW, uma R5, uma Blackmagic, aí elas já filmam em RAW, vai te dar esse recurso a mais aí na edição. Mas se você tem câmeras de entrada, até câmeras um pouquinho mais profissionais, semi-profissionais aí, você ainda vai ter essa limitação. Então é como se ela tirasse, por exemplo, 30 fotos no segundo em JPEG. Então quando a gente fala de vídeo, você tem que acertar muito mais então o balanço de branco antes de gravar, né? Isso é muito importante, tá bom? Agora algumas considerações sobre o balanço de branco. Por que você precisa acertar isso antes de gravar? E porque se você não acertar isso, isso pode acabar com o seu vídeo na pós-produção, numa edição e tudo mais. Se você não tiver cuidado com isso, você pode acabar com o seu vídeo de verdade. Por quê? Porque você pode ficar, seu vídeo pode ficar meio azul demais ou amarelo demais e você não consegue voltar isso de maneira nenhuma na edição, justamente por conta dessas limitações que eu te falei. Ainda mais se a sua câmera filma em 8 bits, né? Então se você tem algumas dúvidas sobre o que eu falei até agora, sobre fotos em RAW, ou essa coisa de 10 bits, 8 bits e tudo mais, ou vídeos, quantos quadros por segundo, essas coisas que eu já falei, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo especial explicando cada coisa dessa, explicando melhor para vocês, tá bom? Mas aí surge uma pergunta, como então que eu vou acertar o meu balanço de branco com precisão na hora de gravar? Então, essa câmera que eu estou gravando agora para vocês, eu estou usando aqui uma 90D, mas todas as câmeras da Canon, da Sony e tal, tem esse recurso. Você pode ativar, vai clicando ali no botão de menu, né? Você pode ativar o histograma em RGB da sua câmera, né? E ela vai te dar essa referência. Se o vermelho tiver muito acima ou muito para frente do verde ou do azul, quer dizer que a sua imagem está muito quente, tá? E se ela tiver o azul muito acima ou muito à frente do verde ou do vermelho, quer dizer que a sua imagem está muito fria. Então o ideal é você tentar deixar essas três cores, né? O azul, o verde e o vermelho no meio, no mesmo ponto, tá? No mesmo nível. Se você consegue deixar o azul, o vermelho e o verde no mesmo nível, né? Eu não sei como sua câmera mostra, se ela mostra para cima ou para frente. Se você conseguir
deixar elas no mesmo nível quer dizer que você bateu o balanço de branco correto, beleza? Você entendeu? É claro que existem coisas artísticas, né, que você pode fazer visando essa licença poética, digamos assim, do seu take. Às vezes você quer dar uma impressão realmente que está um pouquinho mais frio ou um clima mais de terror, aí você pode fazer propositalmente isso durante a sua captação. Você pode deixar um clima mais caloroso, mais quente, mais gostoso. Você pode deixar intencionalmente o seu quente um pouquinho mais para frente. Mas cuidado para não exagerar nisso, porque se você exagerar não vai ter como voltar depois. Então por isso que é sempre bom você entender a intenção do que você quer fazer, tentar deixar um pouquinho só mais para frente daquilo que você quer fazer, seja para o azul ou para o quente ou para o vermelho, e depois na edição você exagera um pouco. Acho que vai ser melhor você deixar essa finalização para edição depois. Essa câmera que eu estou gravando aqui para vocês, eu consigo bater o balanço de branco com mais precisão, porque ela mede pela quantidade de kelvins. Eu não vou explicar isso mais a fundo, isso tudo é muito teórico, eu acho que não vem ao caso, deve ter vários vídeos aí na internet que explica isso de uma maneira melhor, mas o que ela faz, que eu acho incrível, outras câmeras também devem fazer, as mais simples não, infelizmente, mas é você ir num desenho que está escrito K da sua câmera e ali você consegue jogar com mais precisão para o azul ou com mais precisão para o vermelho. Ali você consegue deixar precisamente realmente a sua intenção. Por exemplo, aqui eu estou filmando em 5500 kelvins, justamente porque a luz que está aqui na frente, está até refletindo aqui no óculos, ver se dá para você ver, eu coloquei ela em 5500 kelvins. Também coloquei na câmera em 5500 kelvins, tem algumas luzes aqui atrás de mim em 5500 kelvins. E por que 5500 kelvins? Porque é mais ou menos, simboliza mais ou menos a luz do sol, né? 5000, 5500 kelvins é o que a gente geralmente, os nossos olhos estão acostumados a ver. Então eu vou passar aqui com vocês alguns modos de balanço de branco que já tem pré-definidos nas nossas câmeras, as maiorias das câmeras tem, e você vai entender as diferentes sensações que isso pode trazer para a sua fotografia e para o seu vídeo. Ó, agora está em 3500 kelvins, levando em conta que eu não estou mexendo na luz daqui de frente, né, que está em 5500, como eu falei para vocês, eu não estou mexendo nela. É como se a gente tivesse aqui uma luz do sol e você estivesse setando os kelvins da sua câmera errado. Então agora nós estamos em 2500 kelvins, esse é o mínimo que eu consigo aqui na minha câmera, e lembrando que a gente não está colocando, eu estou tirando aqui todos os LUTs, toda colorização e correção, justamente para você ver como sai da câmera. Olha só como que fica estranho, né? Esse contraste, essa dualidade da luz que está na minha frente em 5000 e a minha câmera dizendo que é como se não tivesse se encontrando isso aí, como se a câmera não tivesse achando a luz correta. Agora em 10.000 kelvins, olha só a sensação que você tem. Agora está bem quente, parece que o sol está torrando aqui a minha cuca. Então é mais ou menos isso. Agora eu vou voltar aqui para o normal em 5500 e vou falar um pouquinho rápido aqui sobre os modos automáticos que cada câmera tem. Primeiro a gente tem o automático, tá? O automático a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Ela vai tirar o aspecto profissional da sua fotografia, do seu vídeo. Por quê? Vou dar um exemplo. Você está filmando um local externo, né? O sol vem e vai, as sombras vêm, as sombras vão. Às vezes você está num lugar com sombra, às vezes num lugar com sol, às vezes passa uma nuvem, acaba com a sua luz. Então você tem que entender que a sua câmera vai ficar corrigindo isso o tempo inteiro no seu vídeo. E isso é horrível. Às vezes você vai ter um aspecto mais quente, aí depois quando você vai olhar, você vai ir esfriando a imagem, isso é horrível. E às vezes você não percebe na hora, a telinha pequenininha, o sol batendo quente, você só vai perceber depois na edição em casa, num ambiente bem controlado. Isso é realmente horrível. Fuja sempre do modo automático. Eu só uso o automático quando eu estou num ambiente controlado. Por exemplo, aqui eu estou com uma luz na minha frente, não tem nenhuma variação de luz aqui, estou num ambiente interno e não tenho certeza de qual é o meu balanço de branco. Aí eu colocaria no automático, porque eu sei que essa luz aqui de dentro ela não vai mudar de jeito nenhum. Aí é até uma boa você colocar no automático, porque você vai ter uma referência legal, a câmera vai te ajudar nisso, beleza? Agora a gente tem a luz do dia, você pode usar realmente na luz do dia, é para isso. Nuvem é para quando estiver nublado.
sombra para quando você estiver na sombra. Tungstênio é para, às vezes, luz de teto, luzes, né, de LED, fluorescente, essas coisas. E o modo flash, né? Eu vou ser sincero para você, eu nunca uso essas coisas, essas configurações. Eu tenho nessa câmera aqui um ajuste fino, eu prefiro sempre. Então, ou eu ajusto o automático, coloco no automático quando eu não tenho certeza, e quando eu tenho certeza eu coloco certinho o que eu preciso, tá? Já aconteceu comigo, vou até colocar aqui de exemplo aqui do lado para vocês compararem. Eu estava gravando um vídeo, né, de um médico, material, e a gente tem na casa dele, no estúdio e tal, no ambiente dele lá que ele grava, muitas luzes amarelas, né? Tem gente que gosta desse clima e tudo mais, tem bastante luz amarela mesmo, luz amarela em cima, no fundo, atrás, nos lados, spots de lâmpadas, então é tudo muito amarelo mesmo, tá? E como que a gente faz para compensar isso, né? Eu coloco a minha luz de frente dele de 5.500 kelvins e regulo a câmera para me dar um balanço de branco de 3.500 kelvins. Aí eu tenho um balanço de branco ajustado, fica perfeito, fica legal. Então eu vou tentar colocar aqui para vocês um comparativo de como eu gravava antes, de entender e perceber que essas luzes do teto influenciavam na minha imagem, e depois da gente entender e corrigir essa questão, então, com os kelvins aí mais corrigidos. Então é sempre bom você olhar na telinha da sua câmera, tá em dúvida, a luz do sol tá batendo, tá meio estranho, você não tem certeza do que tá acontecendo ali, não dá para você ver direito, seguir nessas referências que a câmera vai te dar, porque ela tá usando a matemática para te dar essa referência, e a matemática nunca vai falhar, tá bom? Então se tiver o vermelho para frente demais do seu histograma, tenta compensar isso voltando um pouquinho os kelvins. Com certeza você vai ter um resultado muito melhor. E talvez você fale assim: Everson, eu fiz a pior besteira da minha vida. Regulei o balanço de branco errado, ou não percebi na hora, agora preciso corrigir isso na edição. Como é que eu faço? Isso eu acho que é um assunto para um próximo vídeo. Se você quiser esse assunto, como corrigir o balanço de branco agora na edição, isso nunca é o ideal, tá? O ideal é você filmar correto. Você vai ter uma qualidade melhor fazendo assim. Mas foi um trabalho, aconteceu de errar, alguma coisa fugiu do seu controle e quer corrigir isso, deixa aqui nos comentários, ou deixa o máximo de likes aí que vocês puderem, que eu vou estar trazendo esse vídeo aí sobre balanço de branco, agora falando um pouquinho mais do processo de edição. Gostou desse conteúdo? Alguma coisa agregou aqui para você de valor, de conhecimento? Eu só peço o seu like. Se não agregou nada aí no seu conhecimento, não te ajudou em nada, não precisa dar like, porque eu não quero like por pena, tá bom? Eu só quero like se realmente te ajudou. Se te ajudou, eu preciso do seu like, beleza?